Seja bem-vindo ao curso PJ Calc para magistrados. Eu sou Alacide Guerreiro, analista de negócios e gestor nacional do sistema PJ Calc. O PJ Calc, Sistema Unificado de Cálculos do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, é um sistema satélite do PJE, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e homologado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O objetivo deste curso é dotar os magistrados do conhecimento necessário para utilizar o sistema PJ Calc na elaboração de cálculos trabalhistas e analisar os resultados apurados nos demonstrativos de cálculo gerados pelo sistema. O curso é composto de aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas teóricas, vamos conhecer todas as páginas do sistema, suas funcionalidades, como são inseridos os dados da prestação de trabalho, quais as parcelas que o sistema apura, como são alterados os parâmetros e as ocorrências das parcelas e quais os critérios que podem ser utilizados na elaboração dos cálculos trabalhistas. Na aula prática, o conhecimento será adquirido através da resolução de exercícios que abordam a supressão de diversos direitos trabalhistas. Vamos à primeira aula. O módulo 1 é composto de 4 aulas. Nessa primeira aula, abordaremos PJ Calc Cidadão, parcelas apuradas pelo sistema, página inicial do PJE Calc, tabelas auxiliares, dados do processo e parâmetros do cálculo, dados de faltas, férias e histórico salarial. O PJ Calc Cidadão é a versão offline do PJ Calc, disponibilizada no site dos Tribunais Regionais do Trabalho e direcionada a advogados e peritos. Todas as informações necessárias para que o perito e o advogado possam utilizar a versão offline do sistema estão dispostas nos sites oficiais. Lá você vai encontrar o manual de instalação, o instalador do sistema, as tabelas auxiliares, o manual do usuário e o tutorial do sistema. Agora vamos falar das parcelas que são apuradas pelo sistema. O que o sistema calcula? O sistema calcula parcelas principais e reflexas. O sistema calcula FGTS, contribuição social, imposto de renda, previdência privada e pensão alimentícia. O sistema apura multas e indenizações, honorários advocatícios e periciais e custas judiciais. Página inicial do PJ Calc. Quando o usuário acessa o PJ Calc, ele vai à página inicial encontrar as seguintes informações. No menu lateral, ele encontra 2 abas. A aba Cálculo, que serve para começar um novo cálculo no sistema, e a aba Tabelas, onde estão registradas todas as informações relativas a bases, índice de correção, juros de mora e outras informações relativas às tabelas oficiais que são disponibilizadas mês a mês na página do site dos tribunais, para que seja alimentada na versão PJ Calc Cidadão. Encontrará também atalhos para criar um novo cálculo, buscar cálculos e atalho também para importar cálculo. O que é o importar cálculo? Foi feito um cálculo fora da versão offline, na versão corporativa ou numa versão offline em outra máquina, e você quer importar esse cálculo para a sua máquina, na versão que está instalada na sua máquina. Você vai na opção Importar Cálculos, para que você traga esse cálculo que poderá ser aberto na sua máquina depois de importado. Você vai encontrar os cálculos recentes. Que são cálculos recentes? São aqueles cálculos que você utilizou pela última vez, né? É uma forma de você entrar em algum cálculo que você ainda está elaborando, é um atalho para que você abra esses cálculos. Você tem o manual e o tutorial do sistema. O manual do sistema vai informar como são, para que serve cada campo do sistema, seus objetivos e suas funcionalidades. E o tutorial
são vários exercícios, cada exercício direcionado a uma funcionalidade do sistema, de forma que, elaborando esses cálculos, o usuário vai ter uma noção geral de como funciona o sistema e aprender como são calculadas as parcelas, diversas parcelas trabalhistas. Esta é a primeira página do sistema. No lado esquerdo superior, você tem as duas abas, cálculos e tabelas. Na parte central, os atalhos, os cálculos que já foram acessados pela última vez. E aqui embaixo, os links que direcionam para o manual e para o tutorial do sistema. Página tabelas. Como eu falei, as tabelas são cadastradas no sistema e elas referem-se a bases, verbas, alíquotas, custas e atualização. Você tem cadastrado salário mínimo, piso salarial, vale transporte, seguro-desemprego e salário família. Você tem as verbas principais e reflexas. Você tem os feriados e os pontos facultativos, nacionais, estaduais e municipais. Você tem as alíquotas de contribuição social e de imposto de renda. E você tem as custas de conhecimento, liquidação e execução. Tem ainda a atualização. Você tem os índices de correção monetária e você tem as taxas de juros. Essas são as tabelas. Elas servem para consulta, quando o usuário quiser saber quais os índices que estão disponíveis para utilização nas tabelas. E serve também para que o gestor regional e nacional inclua os dados mês a mês. Todo mês, o gestor nacional e o gestor regional entram na aba Replicação de Dados e incluem os novos dados dessas tabelas. Página Cálculo. A página Cálculo possui duas abas, Dados do processo e Parâmetros do cálculo. A aba Dados do processo é destinada à informação do nome das partes, número do processo, nome dos advogados e o número dos documentos fiscais e previdenciários. A aba Parâmetros do cálculo contém informações gerais da relação de trabalho, que serão sugeridas como parâmetros para a apuração das parcelas do cálculo. Esta é a aba Parâmetros do processo, onde aparecerá o número do processo, nome das partes e demais informações relativas ao processo. Na versão offline, o usuário preencherá manualmente todas essas informações. Na versão corporativa, você poderá obter do PJE essas informações, informando o número do processo. As informações serão importadas para o sistema PJ Calc. Esta é a aba Parâmetros do cálculo. Na aba Parâmetros do cálculo, você deve informar o estado e o município onde aconteceu a relação de trabalho, porque essa informação vai fornecer para o sistema quais as tabelas de feriados estaduais e municipais que serão utilizadas no cálculo. Você tem que informar também as datas de admissão, demissão e ajuizamento. Essas datas também serão utilizadas sempre que o sistema precisar sugerir o período de cálculo das verbas, do FGTS, da contribuição social. Se porventura houver a necessidade de limitar o cálculo a um período diferente da admissão, demissão, o usuário tem os campos data inicial e data final para fazer a limitação do cálculo. Possui ainda a possibilidade de aplicar a prescrição das verbas e a prescrição do FGTS. Aqui embaixo nós temos outros parâmetros, como regime de trabalho, integral ou parcial, maior remuneração, última remuneração. O campo última remuneração
só deve ser informado se o usuário quiser criar um histórico salarial durante todo o período com base na última remuneração. Se ele for preencher o histórico salarial com a evolução salarial, ele não deve informar este campo, porque a informação gerada por este campo não será utilizada no cálculo. Você tem ainda outros parâmetros relacionados ao aviso prévio. Você pode determinar que o sistema apure o prazo do aviso prévio, ou você pode trocar aqui e informar o prazo que você quer que o sistema considere. O sistema sugere que o prazo do aviso prévio seja projetado para o cálculo dos avos de férias e 13º. O sistema não sugere a limitação dos avos ao período do cálculo. Qual seria essa limitação? Se for aplicado uma prescrição às verbas, o sistema precisa saber se ele vai limitar os avos à data da prescrição ou se ele vai considerar o ano completo, desde que o trabalhador tenha trabalhado desde janeiro daquele ano da prescrição. Zerar valor negativo. O sistema sugere desmarcado zerar valor negativo. Por quê? Porque o usuário pode necessitar fazer cálculo de horas extras. E se houver a necessidade de abater valores de horas extras, ele deve permitir que o valor pago a maior seja considerado. Então, desta maneira, a sugestão de zerar valor negativo está desmarcada. Temos ainda informação relativa à carga horária. O usuário deve estabelecer a carga horária padrão e, se houver necessidade de mudar de carga horária em função de uma mudança em relação à relação de trabalho deste trabalhador, ele pode estabelecer nas exceções uma outra carga horária para que, quando for fazer cálculo das verbas, ele possa fazer durante todo o período, numa mesma parcela, todo o período do cálculo. Sábado, dia útil. O sistema sugere que o sábado seja o dia útil. Se porventura o sábado não for dia útil durante todo o período, no caso de bancários que não trazem a convenção coletiva de todos os anos do contrato de trabalho, você pode estabelecer também exceções. Períodos em que vão ser considerado o sábado como dia útil e períodos que o sábado vai ser considerado dia de repouso. Os feriados Corpus Christi e Sexta-feira Santa normalmente seriam considerados no cálculo se o município estabelecesse esses feriados em lei orgânica. Mas o sistema sugere que esses feriados sejam apurados, sejam considerados. E o feriado de Carnaval, que é um feriado cultural, também é sugerido pelo sistema que seja considerado. Página faltas. Todas as faltas que existirem no período do cálculo devem ser informadas, sejam elas justificadas ou não. Por quê? Porque essas faltas serão consideradas automaticamente no cálculo das verbas do FGTS e da contribuição social, inclusive na apuração do prazo de férias. Essa informação é importante para que não seja apurado um valor superior ao devido ao trabalhador. Esta é a página de faltas. O usuário deve informar a data inicial e a data final de cada período de falta. Se for justificada, marca aqui para justificar e informa, digita depois a informação da justificativa e adiciona a falta, salvando para que o sistema lixe aqui embaixo as faltas que ocorreram durante o período. A justificativa aparece aqui do lado quando digitada pelo usuário. Página férias. Assim como as faltas, as férias devem ser consideradas no período exato em que elas foram gozadas. Então, o usuário também deve preencher a página férias, informando a situação das férias. Se foram férias gozadas,
foram gozadas parcialmente, se as férias foram indenizadas ou se elas foram perdidas pelo número de faltas que aconteceram no período aquisitivo. O usuário também deve informar as férias que devem ser pagas em dobro, os abonos que foram deferidos durante o período do cálculo e estabelecer o período exato em que as férias foram gozadas. O sistema vai sugerir que o período de gozo tenha ocorrido sempre no último mês do período concessivo, mas se o usuário tiver essa informação no processo, ele deve alterar os dados e preencher o período correto. Assim como nas faltas, essas informações serão consideradas na apuração das verbas da contribuição social e do FGTS. Esta é a página de férias. Notem que, para cada período de férias, o sistema encontra o período aquisitivo, o período concessivo, o prazo e sugere, na situação, férias gozadas para os períodos anteriores e para o último período ele sugere as férias indenizadas. O usuário deve editar essas informações e, ao final, salvar as informações que foram digitadas. Se, porventura, for necessário alterar o período do cálculo na primeira página, ele deve regerar as férias, porque essas férias são automaticamente geradas em função do período do cálculo. Sempre que você alterar o período do cálculo, você deve regerar as férias. Página histórico salarial. Todas as bases que forem utilizadas no cálculo devem ser lançadas no histórico salarial. Isso porque você vai ter essas bases a qualquer momento que você precisar no cálculo, tanto para calcular o FGTS do contrato de trabalho, quanto para recalcular a contribuição social devida sobre as verbas, e também para calcular as quantidades e as bases proporcionais no cálculo de verbas, contribuição social e FGTS. Esta é a página histórico salarial. Informe o nome da base e, quando você for pagar FGTS sobre esta base, você marca incidência no FGTS. Quando você marcar incidência no FGTS, observe que o sistema vai propor a proporcionalização desta base para ser base do FGTS. Por que ele propõe proporcionalizar? Porque quando você lança no histórico salarial uma base, você deve lançar ela cheia, o valor cheio do mês. E quando você vai calcular FGTS, você tem que calcular proporcional aos dias efetivamente trabalhados. A mesma coisa vai acontecer quando você marcar contribuição social, incidência na contribuição social. Sempre que esta base for paga, você deve marcar incidência na contribuição social. E ela também vai sugerir a proporcionalidade. Pelo mesmo motivo, né? A base é lançada cheia no histórico e eu quero calcular os dias efetivamente trabalhados. Só que quando você marca contribuição social, você não está cobrando da empresa a contribuição social desta base. Você está apenas indicando esta base para compor o salário de contribuição junto com as verbas. Aqui embaixo você vai estabelecer o período inicial e final da competência e informar no campo o valor de cada período, quando você for lançar uma evolução salarial, certo? A cada período, você deve clicar no adicionar para que o sistema gere, aqui embaixo, os valores que você digitou para aquele período. Você pode também calcular o histórico salarial de uma base utilizando o tipo calculado. Trocando aqui de informado para calculado, você vai ter acesso às tabelas de salário mínimo, piso salarial, que você pode utilizar para calcular sua base. Vamos supor que o juiz estabeleceu que a base de cálculo será 2,25 salários mínimos. Você pode usar a tabela de salário mínimo e informar a quantidade
na tela, quando aparecer a base salário mínimo, você vai ter um campo para informar a quantidade de salários mínimos e o sistema vai gerar da mesma forma a base, considerando o valor de salário mínimo de cada época.